Sejam bem-vindos a mais um episódio do Squadre Pod. Eu sou Diego Barros, gestor da Squadre, e hoje eu tô tendo o privilégio de receber aqui, a Adriana Biroli, uma cliente muito querida que confiou à Squadre o projeto da sua casa. Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Adriana, nós estamos trabalhando lá na tua casa, fazendo as esquadrias, colocando as esquadrias, e eu sei que você já morou em vários lugares diferentes, já andou muita coisa. E o que faz realmente, no conceito da Adriana Biroli, uma casa realmente virar um lar? Eu acho que o lar, né, a nossa casa é um lugar de conforto e segurança. Certo. Em primeiro lugar, eu tenho uma vida muito conturbada, eu viajo muito, eu tô em turnê há 3 anos. Então eu passo muito tempo fora de casa e quando eu tô em casa eu quero estar em paz, segura e num ambiente que me acolha, que eu me sinta bem. Eu acho que isso é o mais importante de estar em casa. É um lugar onde você fica bem. Isso é o que você acredita que faça a casa virar um lar mesmo? Sem dúvida nenhuma. E qual a primeira sensação que você quer ter quando abre a porta da casa? Eu acho que a gente tem que se sentir acolhido quando a gente abre a porta da casa, e pra mim é importante o visual, né? Sim. Que a gente vive ali, né? Eu acho que é importante a gente estar num lugar que tem a ver com a gente. Eu acho que eu morei muito tempo em muitos lugares alugados, né? Então, eu acho que quando a gente tem o nosso lar, que é verdadeiramente nosso, que é uma coisa que a gente pensa para toda a nossa vida. Eu, pelo menos, quando comprei minha casa, eu não comprei uma casa... essa é a minha primeira casa. Não, eu comprei e eu me vejo morando nessa casa pro resto da minha vida. Ela é muito perto da natureza, então... você conseguir juntar a parte de dentro com a parte de fora, por exemplo. Isso é uma coisa super importante integrar, pra mim, né? na minha casa. Exatamente, integrar a parte de dentro com a parte de fora. Eu morei em casa a vida inteira e não em apartamento. Então eu cheguei no Rio de Janeiro e morei em vários apartamentos. E agora eu posso morar na minha casa. E isso faz muita diferença. E você valoriza dentro dessa casa a iluminação natural? É uma coisa que você entende que... Super importante. É isso que eu acho que essa comparação de casa e apartamento tem muito disso. Por mais que tenha apartamento com janelas enormes e luz natural, é diferente de uma casa, né? Você tem uma liberdade dentro da sua casa, e a luz natural e a integração com a parte de dentro, com a parte de fora. Pra mim isso é fundamental e me dá uma sensação de liberdade. Vou até falar da época da quarentena, que privilégio poder estar em casa e ter essa coisa integrada. Minha casa é perto da mata, então isso faz muita diferença. E você acredita que enquanto mais janela pode mudar a personalidade do ambiente? Quanto você acha que a janela impacta nisso, as esquadrias? Completamente. Eu vou falar especificamente da minha casa. Minha casa é uma casa que tem, sei lá, mais de 40 anos. Então, ela não tem um design. É uma casa retangular. Ela não tinha, por exemplo, uma janela virada para Pedra da Gávea, que, né, quem conhece o Rio de Janeiro e tem uma casa que tem algum lugar virado para ela, não existe não ter uma janela virada para Pedra da Gávea. Não curtir isso dentro de casa é um absurdo, de Deus, né? É um absurdo. Então, eu acho que tudo isso faz diferença. E na minha casa especificamente, as esquadrias vão fazer muita diferença no design. Elas que vão dar todo o tom da minha casa, né? Como eu falei, tem muita mata. E eu já dando spoiler sobre as esquadrias. Escolhi a esquadria PVC, a esquadria que é de madeira, né? Que imita madeira. Então, ela vai dar todo o tom da minha casa. A partir da esquadria que eu tô pensando no resto agora. Entendi. E aí você entende, assim, que as esquadrias compõem, né? Como eu disse, elas vão fazer toda a diferença, porque antes era vidro puro. Então não tinha um design, era um caixotão. A casa parecia um caixotão, ela era pintada de branco e com vidro puro. E agora entra a madeira. Eu acho que a madeira, pra mim, traz toda uma coisa de acolhimento, assim, sabe? Além do design. A madeira é aconchegante. Ela é aconchegante, né? Ela dá um... E eu gosto de coisa rústica, eu gosto dessas coisas. Então, ela vai fazer, apesar de ser uma coisa super ultra moderna, que traz milhões de benefícios, e a durabilidade ser enorme, ela tem essa coisa do aconchego. E que traz uma coisa de design muito elegante também, né? Perfeito. Nós na Squadre PVC, nós acreditamos que as janelas são os olhos da casa, né? São aquela coisa que tu olha da casa e tu sente o impacto, né? De tá bacana. Perfeito. E falando desse universo da casa,
Como é que é o valor que você dá para um ambiente silencioso? Como é que funciona isso? Ai, gente, eu vou falar, eu acho que o ambiente silencioso te deixa em paz, porque quando a gente tá num lugar agora, tô em obra na casa, não tô Sim. morando lá, eu tô morando num lugar que tem uma rua muito barulhenta. E assim, muda muito a qualidade de vida da gente. A gente não consegue se concentrar, porque eu trabalho com produção também. Então tem horas que eu sento, eu tenho que trabalhar horas e horas e horas. E começa, até para escolher as coisas da casa agora, né? Ontem eu tava vendo iluminação. Gente, tem hora que eu não consigo me concentrar de tanto barulho que vem da rua. Então, você fechar tudo e poder ficar em silêncio, em paz, se concentrar no seu trabalho ou naquilo que você tá fazendo, que seja estar com os filhos ou assistir alguma coisa. Nossa, o silêncio em casa faz muita diferença na qualidade de vida. Então você acredita que o silêncio virou um luxo hoje em dia? O silêncio é um luxo. É um luxo. Nossa, hoje em dia, gente, é tanta moto passando, e ambulância, e bombeiro, e é tanta coisa que acontece, as pessoas nervosas, né? Cada vez mais nervosas no trânsito, não pensam Sim. que estão fazendo aquela buzina ali. Eu fico sempre pensando em criança, neném, Todo mundo muito pessoas acelerado, doentes. né? Todo mundo Muito acelerado, e tudo é um barulho, tudo muito poluído sonoramente, né? E assim, além da questão do ruído, a ventilação natural é uma coisa que a casa tem que... Tem No que- conceito da Adriana? Com certeza. Eu acho até que na hora de se construir tem que se pensar de onde vem o vento, como é que ele vai circular na casa, né? E não só na estética. E eu coloquei janela em toda a casa, né? Você já conhece o projeto, Sim. então Ficou lindo. o que não falta é circulação naquela casa. Isso aí. Eu, claro, óbvio, valorizo muito o ar-condicionado, até porque quando a gente fecha tudo para poder ter esse Sim. silêncio, o ar-condicionado é fundamental, mas eu sou uma pessoa muito mais de janelas abertas e ventilação natural, né? Perfeito. Adriana, você curte a casa estar integrada com os jardins? Como é que... Fundamental. O arquiteto, teve um arquiteto que foi na minha casa, que é um colega, na verdade, de trabalho, que além de ator é arquiteto. E eu achei muito interessante quando ele entrou na minha casa. Ele falou: pra você, a casa começa onde? Quando entra pelo portão ou quando entra pela porta da casa? Essa pergunta, pra mim, eu achei tão genial, tão fundamental, que ainda não Sim, tinha sido inteligente feita a pra mim. pergunta, né? Importantíssimo. E eu tinha um projeto da casa que era como se o que importasse pra mim fosse a partir da porta da casa. E eu falei pra ele: não, pra mim a casa começa na hora que você entra pelo portão. Sim. A gente mora no Rio de Janeiro, numa cidade quente. Eu tenho uma varanda enorme, eu tenho piscina. Então, óbvio que pra mim começa quando entra pelo portão. Ele falou: então o projeto dessa casa já tá errado de início, porque esse projeto que você tá me mostrando, ele tá começando com você entrando na casa. Aqui fora não é um pensamento de quem entra já tá na casa. Eu falei: olha, que interessante. E é muito engraçado que eu já tenho minha casa há 10 anos, né? E é impressionante o quanto a gente fica fora de casa. Teve uma vez que era meu aniversário, tinha, sei lá, 60 pessoas. As pessoas foram chegando e a gente indo pra varanda, começou a chover. Já tinham 30 pessoas na varanda, já tava todo mundo, tipo, entulhado naquela varanda e todo mundo ia se socando na varanda. Então, realmente, o mais importante na minha casa acaba sendo esse lugar de integração da parte de dentro e a parte de fora. Perfeito, perfeito. E você falou comigo, comentou com a gente aqui agora que você abriu lá uma janela para Pedra da Gávea, né? Que é um ponto turístico do nosso Rio de Janeiro que nós tanto amamos. E você acredita que essa vista, que essa janela com uma vista muda o humor? Muda completamente, ainda mais que essa janela é na minha suíte. Então eu acho que faz toda a diferença. Minha suíte era virada toda pra rua e não tinha nada. Agora, a minha cama, quando eu acordo, quando eu acordar, né, que a casa ainda não tá pronta, quando eu acordar eu vou abrir a minha janela, automaticamente eu vou ver a Pedra da Gávea. Isso vai mudar com certeza. Com certeza meu o dia. seu humor. Com certeza. E assim, e a Pedra da Gávea é É espetacular. cartão postal, né? É uma E coisa dizem linda. que além da beleza dela, ela é o ponto magnético mais forte do hemisfério sul do mundo. Eita, essa eu não sabia. Essa foi forte. Curiosidades. E, Adriana, falando dessa parte da pegada da casa, né? Disso tudo que nós estamos conversando. Como que seria a casa perfeita da Adriana? Como que a Adriana imagina essa casa perfeita? Eu acho que a casa perfeita é onde a gente se sente à vontade. Na minha casa não existe não pode, não encoste, não pegue, não faça. Eu acho que uma casa, pra mim, é um lugar de conforto, onde a gente pode ficar à vontade,
nada é cheio de dedos, nada... E que posso usar, né? Porque às vezes as pessoas constroem e não porque usam. Às vezes é muito bonito, mas não pode encostar, tem que tomar cuidado para não quebrar. Não, a minha casa eu acho que tem que ser uma coisa prática para viver nela, para manutenção dela, para limpeza dela. A minha casa é grande, então eu acho que tudo isso tem que ser pensado na hora que a gente vai fazer uma casa, sabe? Porque a vida muda, a gente não sabe como vai ser, quem que vai ter que dar essa manutenção, quem que vai ter que organizar tudo isso. Então, quando agora eu tô fazendo a minha casa, eu penso em tudo isso. Inclusive, a opção das esquadrias de PVC tem muito a ver com isso, né? Porque a durabilidade, a manutenção, tudo isso, para mim é muito importante. Como eu disse, eu penso numa casa para a vida toda. Então, tudo que eu tô pondo na minha casa, eu penso no futuro, não penso no hoje. Tanto no que diz respeito a design e tudo isso, né? Eu não penso nunca numa coisa que, tá na moda hoje. Daqui 2 anos você cansou daquilo, aí para trocar tudo isso de novo é um empenho. Então, eu é um penso processo sempre... gigante, né? Exatamente. Então, eu penso sempre tudo muito a longo prazo, assim, sabe? E essa coisa da manutenção é fundamental. Grandes janelas ou ambientes mais fechados? O que você... Grandes janelas, né? Grandes boas, né? Integração. PVC ou alumínio, Adriana? PVC, sem dúvida nenhuma. PVC é... Nossa, eu acho o PVC o que há de melhor no mercado nesse sentido de portas e janelas. Portas. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tinha portas na minha casa normais, né? De, enfim, madeira, que não é madeira, né? Acho que é MDF revestido, talvez. Sim. E em 2019, se eu não me engano, teve uma grande chuva no Rio de Janeiro e a minha rua ficou em 1,60 m de água. A minha casa ainda tem um elevado, assim, para entrar, né? Uma rampa grande, mas mesmo assim pegou um tanto da casa, sei lá, uns 20 centímetros. Acabou com todas as minhas portas. Eu perdi todas as portas da casa. Agora as minhas portas são de PVC. Exatamente, não vai ter esse problema. Nunca mais eu vou ter esse problema. Eu achei engraçado você contando a questão da enchente, né? Eu sou de Maricá, e aí nós vivemos uma enchente em Maricá em 2012, mais ou menos, se não me falha a memória. E nós tínhamos a porta de PVC e existia uma foto, que eu tenho que até procurar firme essa foto, deixar essa foto, que tinha uma porta de PVC assim, na frente da casa dos meus pais, né? Acho que foi em 2012, 2011, por ali. E a água, ela tá do lado de fora com 1 metro de água. Olha que doideira. E você tem a foto da porta, assim, 1 metro de água do lado de fora e dentro de casa, 3 dedos d'água. Que loucura, né? Que estavam entrando pelo ralo, que não estavam passando pela porta. Acontece. E a porta segurou a água e tinha imagem, assim, tu via a água, assim, aquela água de enchente, né? Aquela vedação, né? A vedação perfeita. É isso aí. Essa porta foi sensacional, foi uma coisa que me marcou. Envolvida, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente vai vendo ao longo do processo, quando a gente começa a pesquisar. Eu sou uma pessoa que, em geral, em tudo que eu vou fazer, eu me jogo muito de cabeça, assim. Eu não sou muito... Eu me envolvo profundamente com as coisas que eu faço, né? Inclusive na obra. Então, conforme eu fui pesquisando, entendendo, até quando eu fui fazer a visita lá na fábrica, que foi uma delícia a visita, a gente vai entendendo como as coisas funcionam e começa a entender o quanto a gente tem que valorizar as escolhas, né? Como eu disse, pro futuro, principalmente. Sim. E esse é um caso, por exemplo, do alagamento, que foi... Pô, você perdeu todas as portas da sua casa... É um troço complicado, né? Aff, Maria, até você se reestruturar e refazer tudo, e agora não vai mais ter esse problema. Isso aí, com certeza. E, Adriana, qual detalhe arquitetônico chama mais sua atenção numa edificação assim? Como é que a Adriana vê isso? Olha, eu acho que as linhas e as janelas, de verdade, viu? A minha casa virou portas e janelas, praticamente, porque... Primeiro que eu acho que a iluminação interna fica muito melhor. E a vista de fora... E tudo isso ganhou muito com essa história da esquadria imitando madeira, né? Porque tudo isso vai dar um design mesmo pra minha casa que ela não tem. Né? Ela era realmente um caixote, uma caixa, uma coisa sem nada de arquitetura. E a entrada das janelas e portas-janelas, eu dei uma ampliada pros quartos que vão pra frente agora, né? Então, tudo isso vai ficar muito mais evidente de fora da casa. Antes era tudo escondido lá dentro. E agora tudo veio pra frente e tudo vai aparecer. Acho que isso realmente é o que chama mais atenção. E o verde, né? O que você traz de plantas, né, pra dentro da casa. Não só o que tá fora, no jardim, que já
Mas o que decora os ambientes, né? Tudo isso, acho porque que isso... traz também, igual a madeira, faz ficar aconchegante, né? Eu sou apaixonada por plantas e isso, a mistura da madeira com as plantas, tudo isso faz muita diferença no ambiente. Tanto interno quanto externo mesmo. Os vasos, tudo aquilo que a gente decora faz muita diferença. Certo. E eu costumo fazer um quadro brincando aqui um pouco, Adriana, assim, verdade ou mito. E eu quero que dentro da tua percepção, né? Como consumidor do produto, você possa estar colocando pra gente dentro da visão do que tu acha, né? Ok, vamos lá. E aí começa assim, o tamanho das janelas muda totalmente o projeto? Completamente, muda completamente. Eu mudei todos os tamanhos das janelas da minha casa para tamanhos maiores, óbvio. O silêncio influencia na qualidade de vida? Totalmente, como eu falei antes, o silêncio é fundamental para nossa paz. Iluminação natural deixa qualquer ambiente mais bonito? Com certeza absoluta. Uma esquadria bonita valoriza o imóvel? Obviamente, gente. Não só a esquadria bonita, como a esquadria de qualidade, que vai ter durabilidade. O acabamento faz a diferença? Toda a diferença. Toda a diferença. Isso, como eu estava falando antes, é o que vai dar o design da casa, é o acabamento, é a escolha de colocar a esquadria de PVC com aquela visão de madeira, né? Porque tem coisas de madeira, gente, só uma parte, que parece que não é madeira. Mas esse PVC que vocês fazem, ele tem os veios da madeira, né? Sim. Então, é muito perfeito. Ele tem a pegada, né? Você tem a textura, você encosta... Se você não disser que é um PVC, quem vai lá, assim, aleatoriamente, não vai dizer que é um PVC, vai achar que é madeira. Agora uma pergunta bacana. O barato pode sair caro na construção? Muito caro. Isso é muito importante. Quando eu falo que eu penso a longo prazo, tem coisas que são mais baratas, que podem ser usadas, que vão resolver o que tem que ser feito, digamos assim. Só que aí vem o problema que eu falei da manutenção, do tempo de duração. Eu quero fazer uma casa que não me dê trabalho nunca mais na minha vida. E não que daqui 5 anos eu tenha que começar já a fazer manutenção. Por exemplo, eu sou apaixonada por madeira. Mas se eu fizer esquadria de madeira, a manutenção que isso vai dar... Eu sei porque na minha casa em Curitiba, a gente tem porta-janelas de madeira, a gente tem aquele... Como é o nome daquilo que é todo... Venezianos. As venezianas de madeira. Então tem que lixar tudo, tem que recolocar os produtos de proteção. E isso verniz, a cada 3, 4 anos. É muita coisa. Então, essa é a manutenção que eu não quero pra minha vida. Fora que a madeira às vezes empena, né? Desregula. Totalmente. Esquentou, esfriou, faz toda a diferença. Exatamente. Aí a porta começa a ranger, aí a porta não fecha direito. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que essa pergunta que você fez, que o barato sai caro, olha, mas sai muito caro. Isso aí. Perfeito. E eu queria falar um pouco da Adriana também, um pouquinho da Adriana que nós tanto admiramos, né? Que esteve lá na empresa com a gente, tão querida, assim, tão sensacional. Todo mundo ficou extremamente encantado contigo, assim. Obrigada. E ficamos felizes com a tua visita na nossa empresa. E você construiu uma carreira baseada em credibilidade. E eu, assim, acredito que a tua imagem é uma imagem que tem uma credibilidade fora do comum. E como que você lida escolhendo as marcas que te representam? Entendeu? Eu até estava falando um pouco antes da gente começar o podcast sobre isso, porque tem que ter muito cuidado, né? Tanto vocês, para trabalhar com pessoas, com a imagem de alguém, né? Sim. Porque, como você disse, você está atrelando. Então, se a pessoa não tem credibilidade, você também está diminuindo o seu produto. E o inverso também acontece, né? Então, se eu tô indicando uma coisa e depois descubro que isso não é bom, não tem qualidade, eu tô botando meu nome, né? Eu sou cobrada por isso depois. Certo, com certeza. Eu sou mesmo, assim, pode ter certeza disso, porque hoje em dia, com as redes sociais, é imediato. Se alguém se depara com uma questão, com uma empresa que eu tô envolvida, e isso já aconteceu... Né? Uma empresa que eu fiz um trabalho durante uns 5 anos e quando chegou no 4º ano, pessoas começaram a me procurar com problemas com a empresa, coisas que nunca tinham acontecido antes, né? Então, eu respondo por elas. E eu tive que falar com cada pessoa dessas que me procurou. Imediatamente eu falei com a empresa, eu cobrei da empresa e as coisas foram resolvidas, porque
É isso, se eu tô dizendo, gente, confiem em tal empresa, vocês vão ter um bom atendimento, vocês vão ter um excelente pós-venda e o produto é de qualidade, a pessoa compra e aí o produto não é de qualidade ou não tem um atendimento bacana, elas vêm pra cima de mim, de verdade, porque eu dei a minha palavra. A minha palavra tem um valor, né? Então tem que tomar muito cuidado com a associação, com coisas que realmente sejam aquilo que você está dizendo, né? Então, por isso eu me envolvo tanto, como eu falei, profundamente com as coisas que eu faço, porque são 20, 30 anos, eu tenho 30 anos de carreira no teatro e quase 20 anos, né, na televisão e tudo. São 30 anos construindo a minha credibilidade, construindo a minha história, a minha imagem, me poupando de coisas que às vezes eu quero fazer, mas que isso não vai ser bacana. Então eu passo uma vida inteira cuidando disso. Eu tenho que cuidar também de não me envolver com uma empresa errada e acabar indo tudo isso por água abaixo por causa disso, né? Sim, com certeza. E acho que você tá coberto de razão e faria a mesma coisa e faz todo sentido o que tu acabou de falar. E o que uma empresa precisa transmitir para você aceitar uma parceria? O que você enxerga que aquela empresa tem que ter para ela conseguir tocar a Adriana ao ponto da Adriana topar alguma coisa com aquela empresa? São várias coisas, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a qualidade do serviço ou do produto é fundamental. O atendimento não só para comigo, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tem uma posição de imagem conhecida. O que é importante, eu observo se eu estou sendo bem tratada ou se todo mundo está sendo bem tratado. O seu modo operante, né? Exatamente. Se isso é uma questão, isso é como a empresa sempre age ou ela está agindo assim só comigo, né? Isso é super importante. E eu acho que o histórico da empresa, né? Eu sempre busco conhecer o que essa empresa vem fazendo ao longo dos anos, né? Como ela vem agindo. Eu gosto muito de me associar com empresas que pensam na sustentabilidade, porque eu acho que esse é o caminho do mundo de agora em diante, né? Então, são várias coisas que a gente tem que prestar atenção. E consulto também advogados, várias coisas que a gente pode... Sim, ter pode certeza entender que tá tudo né? ok, exatamente. Até se um reclame aqui, acho importante dar uma olhada, sabe? Porque ali é a opinião das coisas que realmente estão disponíveis para qualquer um, né? Então, acho que tudo isso é importante. E o que a Adriana enxergou na Squadri? Como é que foi a questão tudo da isso, Adriana com a Squadri? O carinho no atendimento, a disponibilidade de todo mundo, nossa... Como eu digo, como eu me envolvo muito, quem tá fazendo a minha obra, vocês sabem, é o meu pai. Então, todas as 500 mil dúvidas que a gente teve foram muito bem recebidas, sempre muito... Todo mundo com muito carinho, com muita delicadeza, com muita paciência. Ontem, inclusive, começamos mais uma etapa, né? Medimos mais uma etapa lá e tudo. É isso, e eu sentei e falei, me explica de novo, como é que é isso, como é que é aquilo, por que tá escrito isso, qual é a diferença disso para aquilo, principalmente na coisa dos acabamentos de abrir e fechar, o do clique, o outro que eu esqueci, a maçaneta, o standard. O standard. E daí a gente conversou e debateu, mas me dá a tua opinião, o que você acha? E tu teve com o Rodrigo, não foi? Foi o Rodrigo que teve contigo? Foi o Rodrigo. Aí a gente chegou à Rodrigo conclusão é maravilhoso. que as janelas são no clique, que as portas-janelas, pelo peso que tem, pela facilidade de abrir com o standard, mantemos o standard de um lado. Então, é muito, muito carinhoso, assim, sabe? Porque é difícil quando a gente não... Eu não sou expert nesse assunto, né, gente? Eu tô entendendo Você tá contratando uma empresa pra fazer isso pra ti, né? Uma empresa que tem essa expertise. Exatamente. Eu tô entendendo um pouco melhor, porque eu já tô desde janeiro conversando com vocês pra entender tudo... Aliás, desde novembro do ano passado, pra falar a verdade, que a gente vem conversando, que eu venho tirando dúvidas. A visita na fábrica foi muito bacana também, porque, nossa, daí a gente aprende bastante mesmo. Inclusive, tive o privilégio de poder lá soldar uma esquadria, aprender como é que funciona. Inclusive, eu queria te convidar que em outubro nós vamos inaugurar o showroom novo. Que legal. Teve na fábrica, nós batemos uma laje lá em cima toda, né? Aumentamos a laje do mezanino e contratamos uma arquiteta, estamos repaginando o showroom todo. Vai vir um showroom de altíssimo padrão. Muito legal, e aí tu tá convidada para se tu estiver aqui pelo Rio, aqui em outubro, aqui, tá lá conosco lá para poder abrilhantar ainda mais a nossa inauguração, obrigada. Né? E dentro desse universo das esquadrias, eu acredito que tu tenha olhado pro mercado e tenha falado assim, opa, vou ver aqui, vou ver ali, vou entender como é que funciona, né? A Squadri trabalha com PVC, nós temos outras empresas que trabalham com PVC, nós temos o mercado todo aí para
para estarmos dentro dele, né, participando dele. E aí que na hora de escolher a esquadra, assim, dentro dessa conjectura toda, o que a Adriana teve mais, assim, aonde foi a hora que a Adriana falou, pá, eu vou pela esquadra porque por causa disso? Eu acho que atendimento e expertise que dão confiança, sabe? Porque tem muita gente que não tem um atendimento que te dá essa segurança. Você fala com as pessoas e tem pessoas que sabem do que estão falando, tem pessoas que não sabem do que estão falando. E aí fica aquela coisa, peraí, deixa eu perguntar, tudo eu não sei, tudo vou tirar essa dúvida, vou ver. E aí, enfim, até no Rio de Janeiro é muito mais comum, a gente acaba... É muito tempo de espera para ter o retorno. E, gente, quem tá fazendo obra sabe como é. Cada dia faz diferença no planejamento. Então, você ter um atendimento rápido, eficiente, onde todo mundo que fala com você sabe do que tá falando, consegue tirar suas dúvidas. Eu acho que isso dá segurança e confiança que as coisas vão dar certo, entendeu? Porque se a coisa já lá no começo já não tá indo muito bem, quando chegar na hora da entrega vai ser como? Você já acha que vão entregar errado, que vão atrasar o prazo... Que são coisas que numa obra fazem muita diferença. Cada dia faz diferença na obra, né? Sim. E essa conversa de, sempre atrasa, não precisa ser assim. Sim. Com um bom planejamento e trabalhando com empresas sérias... Não atrasa. Não atrasa, é exatamente isso. Isso aí, perfeito. E eu queria entender um pouco assim, Adriano, você acredita que empresas familiares tem um cuidado diferente? Você acredita, tipo assim, eu trabalho com a minha esposa, né? A gente tem... Vocês são lindos trabalhando juntos. É muito Obrigado. bonita a empresa de vocês, de verdade. E você acredita que isso é diferente? Com certeza. Eu sou uma pessoa muito família. Muito família. Tanto que quem tá fazendo minha obra é o meu pai, né? Sim. E minha mãe veio pra cá, pro Rio de Janeiro, tá morando aqui com ele nesse período todo. Eu sou uma pessoa muito ligada à família. Eu acredito que tudo que a gente faz assim em família acaba tendo um gostinho especial, um cuidado, um carinho. E eu acho que isso acaba passando no atendimento, isso acaba passando na importância que as pessoas dão pros clientes, entendeu? Não fica aquela coisa toda setorizada e fria, que um setor não conversa com o outro, cada um sabe os 15 centímetros que lhe cabem, sabe? Sim. E o mundo tá cada vez mais assim, e isso tá cada vez piorando o mundo, na minha opinião. Antigamente a gente via muito, principalmente em empresas familiares, a gente vê muito as pessoas sabendo todo o processo. Elas conhecem da entrada da matéria-prima, digamos assim, dentro da empresa, todo o processo que aquilo sai até a hora que vai chegar para o cliente final, né? A minha mãe também já teve fábrica de roupa e todos nós nos envolvíamos. Então, eu vejo muito essa diferença. E aí a coisa tá ficando cada vez mais, entre aspas, profissional, né? Como eles gostam de falar. Sim. Mas tá cada vez mais setorizada. Ninguém sabe... Como é que eu vou dizer? Do papel do outro ali dentro. Não tem uma integração dentro da empresa. Cada um sabe só o seu quadrado, os seus 15 centímetros de produção. E você não consegue... Quando tem uma dúvida um pouco maior, você tem que ficar passando de um pro outro. Ninguém sabe quem que sabe resolver aquilo, porque ninguém sabe o que o outro faz direito. Eu acho que isso está piorando muito a qualidade dos produtos, dos serviços e principalmente do atendimento nas coisas. Então, nós temos assim, tá faltando um pouco mais de empresas familiares, empresas mais envolvidas com o cliente. Com certeza. E cada um envolvido dentro do processo também, né? Sim. E, Adriana, eu queria saber de você o seguinte. Se alguém estivesse construindo hoje e perguntasse em que vale a pena investir para ter uma casa bonita, confortável e que dure muitos anos, o que você responderia? Eu responderia produtos de qualidade com baixa manutenção. Eu responderia que eu acho que as 3 coisas que mais fazem diferença a longo prazo são os revestimentos, desde esquadria, passando por pisos e mobiliário, assim. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado em longo prazo, né? Em coisas que não só tenham a durabilidade e a manutenção simples, mas como o visual não seja esteticamente muito datado. Eu acho que isso a gente pensa facilmente a longo prazo e baixa manutenção para qualidade de vida da gente dentro da casa, sabe? Sim, porque sempre um transtorno, né? Obra, sempre um transtorno repor, sempre um transtorno trocar, né? Sempre poeira, toda aquela... Eu acho que a gente sempre tem que pensar, assim, pelo menos eu que penso na minha casa para sempre, eu não penso como uma casa momentânea, né?
Então eu acho que a gente tem que pensar sempre a longo prazo e essas coisas fazem diferença. Fico pensando na Rio de Janeiro de praia, você pega um material que tem uma durabilidade pouca, a manutenção que isso vai dar. Maresia. Em pouco tempo, pois é. Eu vejo coisas assim, eu nunca vou esquecer quando me mudei pro Rio de Janeiro, comprei um leite condensado, em 2 meses, dentro do armário ele estava corroído. Aí você pensa isso numa porta, numa janela que vai... Que vai segurar o vento, né? Que cheio de maresia, cheio de tudo, com certeza. Qual é a manutenção que isso vai ter? Altíssimo. E o desgaste. E outra coisa que eu digo, a vida é fluida. Um dia você tem dinheiro, no outro você não tem dinheiro. E aí você compra uma coisa que vai dar uma manutenção daqui 3, 4 anos, você está num outro momento de vida e você não tem nem condições financeiras de dar essa manutenção, entendeu? Acho que tudo isso as pessoas têm que pensar, né? O futuro a Deus pertence, a gente não sabe, tudo pode acontecer, né? Você pode ter alguma coisa que você não vai ficar impedido de trabalhar e você não vai ter dinheiro para essa manutenção. Sim. Então eu sempre penso a longo prazo e pouquíssima manutenção. Isso é um conceito maravilhoso, né? Adriana, queria agradecer muito a você. Já acabou. Já acabou. Eu queria agradecer muito a você. A gente sabe que hoje em dia o tempo tá corrido, né? Tá difícil nas pessoas, né? Você, uma mulher tão guerreira, tão batalhadora, né? Uma pessoa, um ser de muita luz, né? E Obrigada. ter podido tirar um pouco do seu tempo para estar conosco aqui. Eu fico muito honrado de estar podendo participar contigo, né? De estar te recebendo aqui. Dizer para você que nós estamos nos empenhando com as esquadrias lá, já fizemos uma parte, vamos fazer as outras partes e tenho certeza que você vai ficar muito satisfeita, que vai ser um produto que vai durar muitos e muitos anos, que vai ser muito, muito, muito a longo prazo e que você vai se manter feliz com a nossa empresa, entendeu? Como você falou que são os seus princípios, porque a nossa empresa é uma empresa feita para cuidar, para ter amor, para ter carinho pelo cliente. Eu acho que a palavra amor é uma palavra muito bacana, porque nós não temos que ter vergonha de amar as pessoas, né? Nós temos que ser capazes de sermos seres humanos capazes de amar e a minha empresa é uma empresa amorosa, que tem amor pelo mercado, pelos nossos clientes, pelas pessoas e eu queria deixar registrado o meu agradecimento por você podendo estar conosco cada vez mais e espero que seja uma parceria longa e duradoura. Imagina, é um prazer para mim, realmente tudo que você falou é verdade, a sua empresa é diferenciada, vocês são muito carinhosos, são amorosos e isso a gente percebe desde o início, na visita foi mais evidente ainda tudo isso, então eu que tenho que agradecer e realmente desde que começaram as entregas, tudo que foi necessário, vocês foram 100%, mesmo quando a gente erra lá, o pessoal lá da minha obra, vocês dão um jeito, vão lá com eu costumo dizer que todo mundo erra, né? A diferença tá de como que se lida com os erros. Exatamente, vocês sempre foram maravilhosos com tudo, é só gratidão de verdade. Isso aí, muito obrigado, Adriana. E se você ficou até aqui, siga, compartilhe, multiplique. Se precisar de esquadria, faça como a Adriana, entre em contato com a esquadra que nós estamos à disposição para te atender. Muito obrigado.